Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, mais uma vez, eu não estou sozinho, estou com uma convidada super especial. Antes de falar sobre o tema, quero que ela se apresente. Tati, seja muito bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar agora. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho. A gente já vai falar. Bom, vai ficar bem claro aqui, né, qual é o tema que a gente vai conversar, mas quero que você se apresente primeiro. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Tati Matos, eu sou professora de yoga há mais ou menos uns 8, 9 anos, pratico yoga há mais ou menos uns 10 anos, e através da dor eu conheci essa filosofia, essa prática de vida transformadora, e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. E a Tati já é minha amiga de longa data, né, Tati? A gente já se conhece há quanto tempo? Mais de 10 anos já, né? Mais de 10 Mais de anos, 10 uns anos. 15 por aí. Então a gente vai ter bastante assunto para colocar em dia hoje, né? Bastante Com papo que a gente vai, certeza. vai bater aqui hoje. Então hoje a gente vai falar sobre yoga sem mistério. Então, o que que a Tati vai trazer aqui para desmistificar então o yoga para a gente, né? Então é com esse assunto que a gente vai colocar a nossa terapia em dia. Pronto, vamos lá então, Tati. Ó, preparei umas perguntas para você aqui. Quero que Pode você mandar. explique algumas coisas pra gente, porque eu também tenho muitas dúvidas, tá? Vou ser bem sincero, eu nunca fiz yoga, apesar de faltar vergonha na cara, né? Porque tem a amiga que faz yoga há bastante tempo, que dá aula de yoga, que é instrutora, que conhece muito. É um pouco de falta de vergonha na cara, confesso, mas hoje você vai me ajudar então a entender mais sobre o yoga, tá? Tati, bom, para começar, eu queria saber assim, como que é a prática do yoga na sua vida, né? Como que ela entrou na sua vida e em que momento que você sentiu assim esse chamado? Porque eu me lembro que quando a gente se conheceu lá atrás, uns 15 anos, né? Lá atrás, ainda não era algo presente na sua vida, né? Tanto não era o yoga na sua vida, como a terapia também não era presente na minha, né? Olha que coisa, a gente tinha rumos completamente diferentes, né? E aí as coisas foram tomando esse caminho e engraçado como os dois foram para esse lado, né? Desse autocuidado de modo mais holístico, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu realmente não sei em que momento que isso aconteceu. Exatamente. Então, tudo começou mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu tinha, eu acho que 23 para 24 anos. E eu me vi com crises de ansiedade e também eu tive diagnóstico de fibromialgia. Aí eu procurei algumas formas de ter mais saúde, ter mais bem-estar. Claro, fui para a parte dos médicos, tomei medicação, porém eu ainda tinha as dores, ainda tinha as questões, dores, desconfortos, ansiedade, depressão. E aí eu fui buscar formas mais naturais de cuidar da minha saúde. Então, eu fui procurar inicialmente a meditação para ajudar a controlar, a aliviar a minha ansiedade. E aí eu acompanhei alguns vídeos no YouTube. Através da meditação, eu conheci também o yoga. A parte de posturas. E foi através da minha mãe, que você conhece, que é muito amiga sua também, Sim, né? nossa, muita saudade dela, inclusive. Ela te adora, mandou um beijo. Ah, mande outro. Pode deixar. Ela apareceu com um livro aqui para mim, falou: filha, acho que esse livro pode te ajudar. Eu até tenho ele aqui, depois eu tiro foto e te mostro. Desafio de 28 dias de Hatha Yoga. Então, é um livro bem antigo, com fotos de posturas bem simples. E ela falou: acho que pode te ajudar. Eu comecei a fazer, e quando eu comecei a fazer, eu tinha tanta dor nas articulações, tantos pontos de tensão, que eu não conseguia nem sentar no chão para fazer. Eu comecei fazendo na cama, o que hoje eu sei que não é o adequado, né? Mas assim, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu comecei a fazer coisas bem simples e fui sentindo os benefícios. Quando eu terminei esses 28 dias, eu falei: nossa, eu quero aprender mais sobre isso, que eu acho que realmente vai me ajudar. E dito e feito, através da prática de yoga, terapia,
medicação, pelo tempo que foi necessário, eu consegui um equilíbrio e depois eu consegui sair da medicação e também através do reiki. O reiki foi uma terapia também essencial para o meu bem-estar e equilíbrio. Deixa eu te perguntar, travou minha câmera aí pra você? Travou. É, eu tô vendo aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo, porque pra mim travou. Deixa eu só verificar o que aconteceu. Travou e tá aparecendo alguma notificação aqui pra mim. A minha câmera tá falando que minha câmera tá sendo usada em outro dispositivo. Que doideira. Deixa eu só, Nossa, só ajeitar aqui. Peraí, deixa eu desativar e ativar de novo. Agora foi. Voltou? ainda não? Não? Pra você não? Não. Eita, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Foi? Voltou. Voltou e Ah, sumiu de e tá novo, né? aparecendo, sumiu de novo. É, não sei o que tá acontecendo. Bom, na gravação tá certinho. Ah, Deixa eu ver. voltou. Agora a gravação tá certinho. Pronto. Problemas técnicos, mas vamos seguindo, porque senão a gente vai ter que começar a gravação tudo de novo. Eu acho um pouco Ah, desnecessário, né? Não vai fazer diferença. Aqui o importante é o conteúdo que a gente vai falar. Ô, Tati, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão da meditação. Você falou que começou com a meditação e depois foi pro yoga, né? Quando você começou, você tinha noção assim da diferença entre meditação e o yoga ou porque tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Que yoga e meditação é exatamente a mesma coisa e não tem diferença. exatamente. Muita gente acha que yoga é você sentar e meditar. Na verdade, o yoga ele é uma filosofia, ele é uma prática milenar, mais de 5.000 anos, começou lá na Índia antiga. E no começo, os mestres de yoga, eles praticavam apenas a posição sentada, em estado de meditação. Porém, com o passar do tempo, foram se agregando várias técnicas. Então, o yoga é um conjunto de técnicas, como mudras, que são gestos com as mãos, pranayamas, que são as práticas respiratórias, a meditação faz parte do yoga, as posturas físicas. Então, tem várias outras técnicas que estão contidas dentro do yoga. Antes eu achava que yoga era você ficar se alongando. Eu tinha essa ideia. Nossa, é muito difícil, coisas impossíveis de se fazer. Mas aí quando eu fui buscar, através do livro, né, quando eu estudei o livro, depois quando eu fui buscar aulas na academia, perto da minha casa, aí eu aprendi que, nossa, é muito mais que isso. Numa aula de yoga, você vai aprender essas várias técnicas, mas o objetivo principal é você se conectar com você mesmo, você trazer seu momento de conexão com o seu eu interior, com o universo, com o divino, através da respiração, do estado de presença, das posturas também, da meditação e do relaxamento final. Então, é uma hora assim de prática completa, que a gente utiliza várias técnicas para que você saia mais leve. E você, claro, né, iniciou com você, né, fazendo as técnicas em você por conta das dores que você tinha, mas em que momento assim que você falou, nossa, eu quero ensinar, eu quero trabalhar com yoga? Legal, ótima pergunta. Então, eu ganhei o livro da minha mãe, aí passou mais ou menos. Aí eu comecei a praticar, só que aí eu comecei a estudar. Eu fui fazer um curso técnico em química na época ainda, que É, eu eu estudava lembro. química. Eu comecei a fazer curso de inglês, eu fiquei com menos tempo, então eu praticava menos, aulas abertas no Yoga no Parque, aqui de São José dos E Campos. você ainda dava aula para jovens, né, nessa época, aulas de reforço, então era bastante coisa que você fazia, né? Exato. Então eu tinha pouco tempo, eu praticava pouquinho, mas aí quando eu comecei a sentir os benefícios em mim, aí eu queria praticar todo dia. Aí eu fui para academia, fazia yoga na academia e em casa, sozinha, junto com os vídeos no YouTube. Porém, eu não conhecia, né, os movimentos, estava aprendendo, então me machuquei, me lesionei algumas vezes. Aí eu percebi, não, eu preciso fazer um curso, eu preciso entender melhor como faz, como pratica com mais segurança, para que eu possa ter autonomia e praticar onde eu estiver. E aí eu fui fazer o curso de formação em yoga, aqui com a minha mestra de São José dos Campos, que é o Ponte Yoga, com a Maria Cecília. É um curso de 200 horas, dura mais ou menos 10 meses. E aí eu fui estudando, me aprofundando, e eu sempre gostei de ensinar. Na época, como você comentou, eu dava aula particular de matemática, física e química.
E aí eu falei, gente, isso é incrível, eu quero ensinar yoga, eu quero compartilhar, que me faz tão bem, eu quero fazer bem para outras pessoas também. Foi assim. Ah, que legal. Você mencionou a questão dos gestos, né? Das posições de mãos e a parte de respiração e o reiki, e a gente usa também no reiki, né? Tem algumas técnicas que a gente junta as posições, a respiração. É bem legal. Acho que é legal que elas conversam entre si, né? Essas técnicas e a gente consegue juntar, somar, né? Para ter um resultado ainda mais interessante, né? E não sei se você nas suas práticas já juntou o reiki com o yoga? Já chegou a fazer alguma vez? Sim, na minha prática pessoal. Então, por exemplo, eu praticando em casa, sozinha, no final, na hora do relaxamento final, que a gente chama de Shavasana, a gente fica deitado para o corpo absorver os benefícios da prática. Aí eu me auto-aplicava. Aí, quando eu tenho mais tempo, eu consigo fazer a aplicação completa. Uhum. Mas quando dá, eu faço o que dá. O importante é buscar essa conexão, esse equilíbrio. Mas é maravilhoso unir várias terapias. Então, dá para a gente utilizar uma terapia também. Eu tenho meus óleos essenciais, eu utilizo antes e depois da prática de asanas, de posturas, antes dos pranayamas, das práticas respiratórias também. Dá para usar o peppermint, o capim-limão também é muito bom para dar energia para a gente começar a prática física. E no final dá para usar a lavanda, entre outros também. Tá, deixa eu te perguntar já uma coisa que me veio na cabeça aqui com relação a isso. Tudo bem, nas suas práticas você consegue conciliar, mas para aplicar, né, isso para alunos ou para as pessoas que vão te procurar, você acha que isso poderia gerar uma certa resistência nas pessoas? Porque o que eu percebo muitas vezes, tem muita gente que não sabe exatamente o que é o yoga, acha que é alguma questão, sei lá, de religião ou de filosofia, de vida de uma maneira, até apesar de que você disse que é uma filosofia, mas no sentido de que, assim, é um tipo de meio de vida que não se encaixa com o que eu acredito, por exemplo, e aí pode criar uma certa resistência, um preconceito? Você acha que as pessoas têm isso? Tem, ainda tem um pouco, infelizmente, mas mais por falta de conhecimento Sim. mesmo. Porque muita gente acha que é sentar e meditar, é você louvar deuses hindus, e não tem Uhum. nada a ver. O yoga, ele é uma filosofia de vida, ele é uma prática que ele é espiritual, à medida que ele te conecta com a sua espiritualidade, com o que você acredita. Claro, pode ser que tenha espaços que você vá, que tenha o Buda, ou que tenha Shiva, Ganesha, as deidades. Só que eu gosto de explicar para os meus alunos que o hinduísmo, dentro do yoga, a gente estuda, uma das matérias do curso de formação, a mitologia hindu. Então, é como uma história que o que cada divindade representa. E para mim, eu tenho uma visão simbólica, arquetípica. Então, cada imagem simboliza uma energia. Não é que seja um Deus, a gente não fica lá louvando imagens, não tem nada disso. Tem sim, se você for para o lado que existem várias vertentes de yoga. Se você for para o lado do Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, aí você, dentro do hinduísmo, tem várias religiões, não é um só. Então, são várias religiões que se dividem, e aí você vai, por exemplo, você pode ser Hare Krishna, que eles acreditam que Vishnu é Deus, o enviado de Deus. Você pode ir para os Shivaístas, que acreditam que é Shiva. Então, assim, tem quem é devoto de Ganesha, enfim. E aí isso é mais para a parte religiosa. E o yoga deles é a entoação de mantras para essas deidades. Mas não é o mais comum no Brasil. O mais Uhum. comum no Brasil é o Hatha Yoga, que é o yoga do corpo físico. Então, a gente, através das práticas de posturas, respirações, de limpezas e purificações do corpo, a gente busca atingir o estado de conexão, de união. Yoga significa união, né? Mais geral, né? Que assim, esse é um assunto muito amplo, a gente precisaria de muito mais tempo, mas resumidamente mesmo, yoga significa união de você com o que você acredita.
Então, por exemplo, nas minhas aulas, a gente se conecta com o universo, com o divino, e eu deixo aberto para a pessoa se conectar com o que ela acredita, né? E no final tem um momento de agradecimento, que a pessoa agradece também de acordo com o que ela sente no coração. Não tem nada religioso nas minhas práticas, nas minhas aulas, o foco é mais espiritual, te conectando com a sua espiritualidade, independente de qual seja. Então assim, é bem próximo do que a gente prega, né? Não seria essa palavra, mas do que a gente vê no Reiki, né? Que é uma técnica que veio do Oriente, mas que não tem de fato assim essa obrigatoriedade de vínculo com nenhum tipo de crença, nem nada, né? Porque eu vejo também a Exato. questão dos mantras, né? Eu acho que as pessoas confundem um pouco nisso. Eu percebi, ó, eu vou te falar, eu percebi recentemente quando eu tava falando sobre Feng Shui com uma cliente, que eu falei, olha, a gente faz as ativações das energias e tal, e a gente usa um mantra, mas tem outra forma de fazer. Eu ensinei as duas formas. Mas quando eu falei do mantra, eu percebi que gerou uma certa resistência, sabe? Como se assim, mas a minha crença não permite. Sendo que não era nenhum mantra associado a nenhuma divindade nem nada. É um mantra de canalização de energia, simplesmente, né? Então eu percebo que até com relação aos mantras as pessoas têm essa resistência também. Tem sim. E é muito por falta de conhecimento, né? Que, assim, no yoga existem várias vertentes. Então, tem vários segmentos. É legal você conhecer, você deseja praticar yoga, vá em um espaço de yoga próximo da sua casa, pesquise, conheça. E cada um tem uma forma de trabalhar, mas o importante é você ver em qual você se sente bem, você é mais acolhido. E o importante é você se conectar com o seu coração e com a sua fé. E através do yoga você vai expandir ainda mais a sua conexão com o divino. Porque eu costumo dizer nas minhas aulas, quando a gente ora ou reza, a gente fala com Deus. Mas quando a Sim. gente silencia, medita, o divino, Deus, de acordo com a sua fé, ele fala com você. Então, é importante você buscar essa conexão mesmo, estar aberto. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você mencionou a questão do corpo, né? Do Hatha Yoga, que é mais voltado para o corpo. É comum ter grandes variações mesmo dentro do Hatha Yoga, por exemplo, de escola para escola, de uma ser mais postura, a outra ser mais respiração, a outra ser mais meditação? Sim, então, o yoga, ele é dividido em quatro grandes, como eu posso dizer, em quatro grandes tipos, digamos assim. Então, tem o Bhakti Yoga, que é o devocional, tem o Karma Yoga, que é o yoga do trabalho voluntário, que a pessoa, elas faz yoga praticando o serviço voluntário. Tem deixa eu lembrar, que agora deu um branco. Aí tem o Hatha Yoga, que é o yoga do vigor físico, da prática física. E o Mantra Yoga, que é a entoação de mantras também. Uhum. E dentro do Hatha Yoga, desse grande tipo, existem várias modalidades de yoga diferentes. Ah, Hoje em dia, são entendi. mais de 200 tipos de Nossa. yoga diferentes. Então, assim, começou lá na Índia, o Hatha Yoga, ele nasceu mais ou menos no século XVI, foi uma contracultura, que assim, lá na Índia tem o sistema de castas, o yoga era praticado somente pelos nobres, e somente homens poderiam praticar. Então, o yoga eram as posturas sentadas, posturas meditativas. Mas, mais ou menos no século XVI, as castas mais baixas, digamos assim, eles começaram a se reunir e aí criou-se o Tantra. E através do Tantra aqui, Tantra não é sexo, aí já é uma outra live da gente fazer um outro podcast. É o Tantra filosófico, ele é uma contracultura, ele criou as posturas. Então, através do Tantra, vieram as posturas do Hatha Yoga, posturas de vigor físico, de energia, para você despertar a sua energia vital através das posturas dos asanas. E aí, com o tempo, veio Krishnamacharya, que é o pai do yoga moderno. Ele dava aulas e ensinava yoga para os reis lá da Índia.
E aí ele teve vários alunos, vários discípulos, e cada um desses discípulos criou-se, digamos assim, um sistema de yoga diferente. Então, Patabi Joyce criou o Ashtanga Yoga. Aí eu tô meio esquecidinha dos nomes. Não, mas não tem Deixa eu problema. lembrar. Então, inclusive, essa parte eu sei que é bem. Eles têm uns nomes bem difíceis, né? Bem difíceis. Aí teve um outro que ele. Esqueci mesmo o nome. Teve um outro que criou outra modalidade. Aí teve o filho do Patabi Joyce, que criou o Vini Yoga. Enfim, são diversas modalidades de yoga. Aí o yoga ele ficou bem famoso nessa época, na Índia. Aí depois que os americanos foram para a Índia, conheceram o yoga, eles começaram a espalhar o yoga pelo mundo. Teve também vários estudiosos, vários yogis que saíram da Índia e foram para os Estados Unidos também espalhar o conhecimento. O mais conhecido deles é o escritor do Autobiografia de um Yogi, que é o Yogananda. Ele foi o primeiro a levar o yoga lá para os Estados Unidos, o Hatha Yoga e o Bhakti Yoga também. Enfim, e aí quem trouxe mesmo o yoga para o Brasil foi, primeiramente, o professor Hermógenes, que trouxe lá na década, acho que de 40, 50, por aí, ele trouxe o yoga para o Brasil. E aí, a partir do Hatha Yoga, vieram várias modalidades. Começou nos Estados Unidos o Vinyasa Yoga, o Rocket Yoga. Nossa, existem várias modalidades mesmo. Aí o Yin Yoga é o yoga conectado com a medicina chinesa, é uma prática bem legal, onde são posturas com mais permanência para você atingir os plexos das energias e tudo mais. É muito interessante. Tem muitas modalidades. E quais modalidades que você pratica hoje? Que você ensina? Bom, eu comecei no Hatha Yoga, que é uma prática onde tem mais permanência em cada postura. E aí eu estava sentindo que eu precisava de mais movimento, mais fluidez. A fibromialgia, a raiz dela é muita rigidez, muito controle. Então eu precisava de mais leveza, de mais fluidez. E aí eu encontrei o Vinyasa Yoga, que é uma prática que a gente sincroniza o movimento com a respiração. Então, por exemplo, eu inspiro, eu faço um movimento. Eu solto o ar, eu faço outro. Torna uma meditação em movimento. Uhum. O Vinyasa Yoga. Hoje em dia eu também ensino o Yoga Flow. Ele é um vinyasa um pouco mais dinâmico. A gente repete alguns movimentos algumas vezes e permanece um pouquinho na postura. Mas a minha queridinha é o Rocket Yoga. Ele é uma modalidade que ele veio a partir do Ashtanga Yoga de Patabi Joyce, que é uma prática fixa de posturas. Tem 6 séries do Ashtanga. E um americano, Larry Schultz, ele foi para a Índia, estudou com esse mestre durante 7 anos. Só que quando ele voltou para os Estados Unidos, ele viu que precisou adaptar, mudar a série tradicional para ficar mais acessível para os americanos. Então, ele criou 3 séries mais dinâmicas e que permite que você use bloquinhos, cintos, a parede. Então, você tem mais liberdade, para adaptar as posturas. Porque no Ashtanga Yoga é um pouco rígido. Se você não fizer a postura corretamente, o professor não te libera a fazer a próxima. No Rocket Yoga, ele já é mais flexível, a gente adapta para cada corpo. Então, eu gostei muito. É uma prática intensa, dinâmica. Eu até brinco que é o crossfit do yoga, porque é uma prática que você realmente sua, você trabalha muita força, muita consciência corporal, muita flexibilidade, a gente treina muitas invertidas, posturas de força sobre os braços, parada de mão, cross-training. Então, é uma prática intensa fisicamente, mas no final você relaxa e você até derrete. Então você já mencionou alguns benefícios, né? Mas tem mais benefícios além dessa parte mais. Claro, tem a parte espiritual, a parte corporal, mas quais são os principais, assim, que você acha que poderia ser pontuado como principais benefícios do yoga? Então, o yoga, de forma geral, ele atua de forma holística. No yoga, a gente tem 5 níveis de energia, que são conhecidos como os koshas, que são como se fossem 5 corpos de energia.
O yoga, ele atua em todos, então, no corpo físico, através dos asanas, das posturas, no corpo energético, através dos pranayamas, das respirações. Então, sempre antes da aula, a gente faz uma respiração, durante a aula, a gente faz uma respiração especial, que a gente chama de respiração Ujjayi, que ela traz bastante energia. O yoga atua pela meditação, no campo emocional, mental, espiritual. E no final, no relaxamento final, eu faço algumas meditações guiadas que vai te conectar com o seu espiritual. E também, assim, durante as posturas, a prática de asanas, as posturas, elas são psicofísicas. Então, elas atuam tanto no nível físico quanto no nível emocional. Então, alguns benefícios a nível físico: força, flexibilidade, consciência corporal. A nível mental, você tem mais concentração, mais foco, mais presença, ajuda a dormir melhor, pessoas que têm insônia. Por exemplo, ontem, né, eu dei aula para uma moça, ela estava há muitos anos sem praticar, e ela voltou ontem. Aí hoje ela já me falou, nossa, fazia tempo que eu não dormia tão bem como eu dormi depois da prática. Então, o yoga ajuda a quem tem insônia. O yoga ajuda, sim, a aliviar o estresse e a ansiedade, porque quando a gente pratica yoga, a gente produz os neurotransmissores do bem-estar, da energia, da alegria. Que mais? A nível emocional, as posturas destravam aí bloqueios energéticos. Por exemplo, a gente trabalha a postura de abertura de peito, então quando você abre, a gente vai trabalhando as emoções. Dos quadris também, muita postura de abertura de quadril, a gente consegue soltar tensões, liberar energias ali naquele centro de energia. A nível de consciência mesmo, a pessoa, ela dá uma pausa no meio do dia caótico, muitas vezes na correria do dia a dia, ela para uma hora, ela se desconecta do exterior, se conecta com o seu interior, observa, faz uma autoanálise, percebe o que precisa fazer para ser mais feliz mesmo. E se conecta também com a sua espiritualidade, com o que acredita. Enfim, é como uma aluna que começou a fazer aula comigo faz uns 2 meses. Ela comentou, eu vim para o yoga pelo exercício físico, só que eu vi que é muito mais que isso. O yoga é minha terapia. Aí eu até comentei, o yoga não é terapia, mas ele é terapêutico. Então, através da prática, a gente vai se conectando ainda mais com a gente fica presente. E no dia a dia, muitas vezes, a gente fica no piloto automático, né? E, assim, isso não é saudável, isso não é legal. Então, a gente precisa estar presente. Na prática do yoga, principalmente essas modalidades mais dinâmicas, você precisa estar atento a cada momento, a cada movimento do seu corpo. Até brinco com meus alunos que não dá tempo de pensar, que é uma prática dinâmica, rápida. Então, inspira, você faz um movimento, solta o ar, faz o outro, vai para a prancha, faz uma flexão de braço, inspira, abre o peito, solta o ar, alonga a coluna. Então, você só vai sentindo e movimentando o corpo, movimentando as energias, você não tem tempo de pensar nos problemas. Bom, acho que esse é um dos principais motivos, né, pelo qual o yoga é tão importante hoje, né? Uma das perguntas que eu ia fazer, mas já respondeu, acho, né? O porquê de ser tão relevante hoje? Por conta dessa questão, né? Das pessoas estarem sempre muito aceleradas, muito no automático. Então ele traz muito a atenção plena, né, pro aqui e agora, pelo que eu entendi. Exatamente. A gente precisa estar presente. E a âncora para esse processo é a respiração. Por isso que é o primeiro passo numa prática de yoga. Muitos alunos vêm fazer aula experimental, vêm conhecer o yoga, nunca praticou. Eu falo, não se preocupe com as posturas. As posturas você aprende na prática, no dia a dia. Primeira orientação é presta atenção na sua respiração. Que No é o yoga, a que eu gente acho que as pessoas têm mais dificuldade hoje em dia de respirar tem certo, né, dificuldade. Tati? Porque eu percebo isso. Exatamente. A gente não sabe respirar. Na maioria do tempo, a gente fica com a Aqui em respiração cima, alta né? aqui. Exato, e não Por é a isso que mais dá saudável. ansiedade, né? A pessoa tá com ansiedade, ela sente que aqui é porque tá respirando errado mesmo. Exatamente. Aí, na primeira aula, a gente começa a prática, eu já peço para eles trazerem atenção para a respiração. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca com suspiro. E aí, depois, eu oriento a trazer uma mão no abdômen, outra no peito.
Aí a gente faz a respiração completa, começa inalando, enchendo a parte baixa, média e alta, exalando, soltando o ar da alta, média e baixa. Então a pessoa aprende a forma correta, né, mais adequada de respirar. Eu falo para os alunos, o mais importante hoje é você respirar profundamente. Não se preocupa com as posturas. Isso é em segundo plano. Primeiro a gente precisa ter uma respiração presente, consciente, completa, para que a gente possa ter todos os benefícios da prática, que a prática é integral, como eu comentei, é física, mental, emocional e espiritual. A gente precisa sentir esse físico, sentir essa presença, e isso só se dá mesmo através da consciência da respiração. E você acha que o maior mito que existe associado com o yoga é realmente ligado com a questão de achar que é só postura ou só gesto? Ou o que você acha que assim, o maior mito que as pessoas, principalmente quando chegam até você, assim, Tati, nunca fiz, me indicaram, mas eu acho que yoga é tal coisa. Essa é muito boa, Gui. Então, o pessoal fala: Meu Deus, eu pensei que o yoga era só sentar e meditar, eu tô pingando de suor. É isso. Porque, assim, as práticas que eu ensino, a maioria delas, são mais dinâmicas fisicamente. Então, assim, a gente faz saudações ao sol, que são sequências dinâmicas, onde a gente faz exercícios, posturas de força, de alongamento, bastante mobilidade, flexibilidade. Então, como ela é dinâmica, a gente sua mesmo. E eu até comento que o suor é bom, porque a gente está liberando as toxinas do corpo através do suor. Mas quando a pessoa, por exemplo, a pessoa é uma pessoa não pratica nenhuma atividade física, uma pessoa sedentária, e ela sente bastante. Porque a gente trabalha com posturas intensas, né? Claro, eu apresento as práticas em etapas. Então, a gente fala em cramas. Então, apresento várias opções, várias variações. Você vê o que o seu corpo te permite fazer. Então, assim, na mesma turma, eu tenho alunos que a primeira aula, eles fazem a variação mais simples, porém, já está fazendo a postura. Variações intermediárias, ou às vezes tem alunos avançados. Tem professoras de yoga que praticam comigo também, minhas amigas. Então, e elas fazem posturas no nível delas. Então, assim, o yoga é para todos. A gente só precisa adaptar para que seja possível para qualquer pessoa praticar. Então a pessoa pode chegar sem saber absolutamente nada e ela começa a fazer. Pode mesmo. Ontem mesmo, na aula de Rocket Yoga, eu tive duas alunas, uma mãe e uma filha, que nunca tinham feito yoga, não sabiam nem como funcionava. Eu expliquei no começo que é uma prática dinâmica, mas para prestarem atenção na respiração. E eu fui fazendo junto com elas, mostrando a variação mais simples, e os outros alunos que já praticam foram fazendo as variações mais avançadas, digamos assim. E aí eu ia só orientando cada um. E aí foi super tranquilo. Elas gostaram, falaram que vão voltar. E aí faz todo mundo junto, não tem essa de uma turma avançada, uma turma iniciante, até pelo fato de você adaptar para cada pessoa, né? Isso. Então, assim, é uma prática guiada, onde eu estou lá na frente guiando o movimento. E eu ofereço opções com variações. Por Entendi. exemplo, a postura de prancha, flexão de braço. Primeira variação, se a pessoa não tem força no braço, os joelhos no chão. Então, eu oriento. Então, pode colocar os joelhos no chão, faz a flexão de braço. Mas quem já pratica, não precisa. Aí a pessoa já consegue sustentar só nos braços. Se a pessoa tem encurtamento na parte posterior das pernas, eu peço para flexionar um pouquinho os joelhos, para não forçar. Enfim, várias opções. Por exemplo, tem uma postura que precisa pegar o pé. Mas eu não alcanço. Eu pego um cinto. A pessoa pode usar blocos para ajudar a apoiar. Tem almofadas, tem uma série que a gente chama de props, que são equipamentos que o espaço de yoga disponibiliza para que possa trazer mais conforto para a sua prática. Então, assim, a gente sempre vai olhar para cada aluno com atenção, com carinho, para que possa adaptar a prática a ele. Não é você que se adapta, não é o yoga que se adapta a você.
Ai, desculpa, eu troquei. Ao Não é contrário. você. Exato. Não é você que tem que se adaptar ao yoga. O yoga se adapta a você. Então, a gente traz variações para torná-lo mais acessível para todos. E por qualquer idade também, né? Não tem restrição. Exato. Qualquer idade, não tem biotipo físico, gordinha, magrinha, alto, baixo. Enfim, também yoga não é só para mulheres. Infelizmente, tem um pouco de desconhecimento nessa parte. Assim. Infelizmente, a gente tem poucos homens, poucos meninos aí praticando, são mais mulheres. Porém, os que têm estão mostrando que não tem nada a ver com gênero. Tanto que na Índia, no começo, eram só homens que praticavam, as Uhum. mulheres nem podiam praticar. Para ver, né, para ficar bem claro aqui como é falta de informação realmente, né? Porque se Exato. começou com os homens, hoje as pessoas associam que é uma coisa feminina e acabam por preconceito, por não conhecer a técnica a fundo, às vezes acabam deixando passar uma boa oportunidade de aprender, né? Exato. E sobre a turma, é uma turma mista, então tem pessoas iniciantes, pessoas que praticam há anos, professoras, pessoas que praticam uma vez por semana, pessoas que fazem todos os dias, pessoas jovens, mais velhas, altas, baixas, tem todos os tipos de pessoa, é acessível para todos. Só que o mais importante é você respeitar os limites do seu corpo. O que eu falo, tem muito aluno, às vezes, que faz a segunda, a terceira aula, já quer fazer a postura final. Calma, respeita o processo, faz o que seu corpo conseguir, vai trabalhando essa consciência e desfruta desse processo. E com a prática, com o foco, a dedicação, você vai chegar nas posturas finais. Mas tem calma, não tenha pressa. E às vezes a pessoa quer fazer a postura a todo custo, mas pode se lesionar. Sim. Então, assim, é importante a gente respeitar o nosso corpo e lembrar do seu propósito, da sua intenção. Então, sempre antes de cada aula, nesse momento inicial de concentração, de atenção na respiração, eu trago um sankalpa, que no yoga é um propósito. Então, você vai pensar em uma frase, um pensamento positivo, afirmativo, e vai se conectar. E você fica repetindo essa frase mentalmente durante a sua prática para que você possa ter uma intenção, ter um propósito maior do que só algo como, eu quero fazer uma postura. Não, o yoga é muito mais do que isso. Né? Você se conectar com a sua força, despertar a sua coragem. Por exemplo, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou paciente, eu sou corajoso. É trazer algo que você deseja viver, manifestar, materializar, sabe? E você tinha comentado comigo também que você integra, né, umas vivências na sua prática. Aí você tinha me comentado de duas, que foi Yoga Nidra e Breathwork, é isso? Ou Breathwork? Isso, E como que exato. é isso? Para que serve? Como que funciona cada uma delas? Como que é isso para quem tá lá na aula com você? Porque eu não sei Exato. Aí nada do que é são isso, tá? Tô sendo bem sincero, nunca ouvi falar. legal, vou te explicar tudo agora, Gui. Então, o Yoga Nidra, ele é uma das várias modalidades de yoga, é conhecido como sono do yogi. É uma prática que é feita em relaxamento profundo, então, na posição deitada, de barriga para cima, que a gente chama de Shavasana. Então, ela é uma técnica onde eu vou direcionar o aluno a entrar em um estado de relaxamento profundo entre a vigília e o sono. E aí tem várias técnicas, tem algumas visualizações, e aí tem um momento de silêncio. Nesse estado, o corpo relaxa e descansa muito. É uma prática assim, que 1 hora de Yoga Nidra equivale a 4 horas de sono. Nossa. Então, assim, é muito legal, muito gostoso. Mas a E pessoa eu não chega a dou. dormir. Então, pode ser que a pessoa durma. Se a pessoa não tem uma prática de meditação constante, se a pessoa se desconcentra muito fácil, pode ser que durma, sim, é normal acontecer. Mas com a Uhum. prática, você vai aprendendo a estar mais consciente, prestando atenção na voz do professor e seguindo a guiança. A Porque a ideia é gente. não dormir, mas pode A, acontecer. isso, a ideia é não Ah, tá. dormir, ficar acordado, prestando atenção no direcionamento dado, mas se dormir não tem problema. Aí na próxima prática você já vai estar mais atento e vai conseguir seguir um pouquinho melhor. Esse é o Yoga Nidra. Então,
pode ter uma prática curta, de 15 minutinhos, mas eu faço aulas específicas de 1 hora de Yoga Nidra. E aí a gente pode utilizar também o Sound Healing. O meu marido, ele vai em algumas práticas, aí ele toca o violão e outros instrumentos junto com o Yoga Nidra, então fica uma delícia. Relaxamento guiado junto com as notas, né, o som que cura. Esse é o Yoga Nidra. E o outro, o breathwork, não sei. Isso, Breathwork é uma prática com vários pranayamas, então é uma aula onde a gente faz mais ou menos 30 minutos, que eu guio 7 respirações. Então tem a respiração fogo, que ela é mais intensa, tem a respiração em Wolf, por exemplo. Então a gente faz 7 rounds, 7 rounds. Então, no primeiro, eu uso 2 ou 3 respirações. Então, a gente vai contando o tempo através de uma música e um cronômetro que tem na imagem, no vídeo, que é um vídeo guiado. Uhum. E aí, a pessoa faz a respiração, aí tem retenção com os pulmões cheios e depois retenção com os pulmões vazios. E esses pranayamas são estruturados para despertar nossa energia interior. Então, eles oxigenam o cérebro, traz mais foco, mais concentração, traz mais energia. Tem pessoas que têm várias sensações, então tem gente que sente formigamento nas mãos, que sente o olhar ficar mais focado, tem gente que vê cores, vê mandalas. Então, é uma prática intensa de respiração. Aí, a cada nível, a gente vai... Por exemplo, se a pessoa nunca fez, então, assim... que a gente quer chegar lá no final, a retenção de 1,5 minutos, com os pulmões vazios. Então, pode ser que na primeira aula você não consiga, mas está tudo bem. Faz o máximo que for possível, você já vai ter os benefícios da prática. Aí, o Breathwork, ele é muito legal, porque você sente, depois no final, eu faço uma meditação e a pessoa sente toda essa energia que a respiração, né, que o prana, a energia vital, traz pra gente. Então ele traz até uma certa alteração do estado de consciência, por ver cores e Exatamente. tudo. Exatamente, mas não é algo alucinógeno, né? Sim, É mais sim. endógeno. Então, através da oxigenação do cérebro, né, o corpo ele produz o DMT, que é uma substância aí que traz um pouquinho de expansão de consciência. Uhum. Mas você se conecta muito com o seu interior, é algo mais pessoal, sabe? É mais profundo, não é algo loucura, assim, a pessoa não se preocupe, você não vai ver algo de outro mundo. É algo mais sutil. Porque o nosso inconsciente, ele só libera que a gente tem experiências que estamos prontos para lidar, né, Gui? Uhum, sim. E o Nidra, ele é mais, então, um sono consciente, né? Exatamente, um sono consciente. E aí, a cada aula, eu trago um foco diferente. Por exemplo, o último que eu guiei agora na sexta-feira foi o Yoga Nidra conectado com a energia da lua minguante. Então, foi trabalhar com a energia lunar, com as nossas águas internas, e liberar emoções, medos, bloqueios. Então, a cada prática eu trago de acordo com a energia do dia, com o que eu sinto que eu preciso trazer para o grupo. Então, assim, ambas as práticas, assim, são muito interessantes. Como o yoga é rico, ele tem várias vertentes, vários caminhos, né? A gente só precisa estar aberto para conhecer, sem preconceitos, sim com um gesto de curiosidade, né? Assim como você está tendo, de querer conhecer e entender. E é só experimentando, é só fazendo para sentir toda essa energia. E além das aulas, você faz mais alguma coisa com as práticas do yoga, tipo workshop, alguma coisa assim? Sim, eu guio alguns workshops, geralmente 1 vez por mês. Eu Uhum. já guiei workshop de yoga para aliviar a ansiedade, o estresse, com técnicas específicas para isso, meditações, gestos. Eu estou lançando agora um workshop de yoga para aliviar o estresse e a ansiedade online, que os alunos me pediram. Já dei esse workshop, acho que umas 3 vezes. Eu ia Só que os perguntar alunos. agora se tem possibilidade de fazer online. E Exato, aí as eu aulas tô. também, tem possibilidade ou não? Então, as aulas de yoga, eu estou me organizando, porque eu tenho uma bebê pequena de Ah, 5 sim. meses,
Eu estou me organizando para abrir uma turma online de Rocket Yoga. Porém, eu preciso me organizar aqui um pouquinho com os horários. A gente já tava até com essa dificuldade para gravar, imagino para estruturar uma aula, né? Porque, assim, na Vida de maternidade, adulto é isso. e cada dia é um dia diferente. São mil e uma variações aí que podem acontecer. Então, aí as aulas eu estou me organizando para abrir a turma de Rocket Yoga online, mas eu dou aula personal online também, então aula particular. Eu e o aluno ao vivo, eu vendo o Ai, que aluno, vou legal. guiando e eu faço uma prática específica. Por exemplo, se você me pedisse, sei lá, eu tenho uma lesão em tal lugar, eu quero uma prática que me ajude a recuperar, mas ao mesmo tempo eu quero me fortalecer, e aí eu vou estruturar uma prática exclusiva para você. Aí eu estou criando esse workshop de yoga para aliviar a ansiedade, trazendo para a modalidade online. Eu criei um e-book com 70 dicas aí para você colocar o yoga no seu dia a dia para aliviar o estresse também. Já tive workshops para trabalhar força nos braços, já tive workshop de introdução ao yoga, onde a gente tem 4, 5 horas de estudo da teoria, da história do yoga. Enfim, eu já cliquei vários workshops, yoga e ayurveda, então um pouquinho da medicina tradicional indiana com o yoga. É muito rico, muito amplo, e eu amo falar sobre yoga. Quando você me convidou, eu adorei a ideia, assim, vim super animada para compartilhar. Que assim como o yoga me ajudou, eu quero espalhar a palavra do yoga para que todos tenham, conheçam que é possível a gente se conectar com o nosso corpo. E o legal é que é diferente de outras modalidades, que a gente não trabalha só o físico. É muito bom trabalhar o físico, a gente precisa. Só que o yoga, ele traz o mental, o emocional e o espiritual, tudo em uma atividade só. Então, você vai se sentir mais forte, mais flexível e mais presente, mais relaxado. Por isso que eu amo yoga. E tem algum aluno assim que você já viu além da sua própria transformação, alguma transformação muito assim que te marcou? Ai, nossa, tem várias histórias. De primeira mão, eu lembro da Rita, que é uma aluna do Sejalma, ela já até compartilhou a história dela. Ela tem fibromialgia também. E quando ela começou a praticar, faz mais ou menos 2 anos, ela sentia muitas dores, ela tinha muita rigidez muscular nas articulações. E hoje em dia ela faz coisas que ela nunca imaginou, faz invertidas, ela é super forte, flexível. E com a prática, ela fez o plano 5 vezes por semana, então ela pratica todo dia, e ela é massoterapeuta, então ela trabalha muito com as mãos, com os braços, e ela, assim, comentou que como o yoga fez bem na vida dela, ela levou a família inteira uma vez para praticar, os 2 filhos, as 2 noras, a sogra da nora dela, assim, enfim, uma galera. Teve uma vez que metade da turma era parente dela. Deixa eu ver o que mais. Tem muitos alunos que começam assim a praticar yoga, que se apaixonam e que começam a fazer curso de formação, viram professores. Então é lindo ver esses alunos que agora são colegas de trabalho. Eu tinha uma turma na academia que eu dava aula, só de maioria assim 50 a mais. E uma galera muito legal, e assim, que os médicos falavam, não faz isso, não faz aquilo, mas que através da consciência corporal, da prática, hoje assim, eles fazem coisas incríveis, eles são super fortes, assim, fazem invertidas. Tem alunos assim que aliviaram dores, fortaleceram o corpo, que aliviaram o estresse, ansiedade. Teve uma aluna, inclusive, que foi muito legal, que o pai dela era professor de yoga, só que ela não praticava com o pai, né? Ela achava Santo de casa não esquisito, faz milagre mesmo, não né? faz milagre. E o pai dela é falecido, e aí um dia ela veio, hoje é aniversário do meu pai, né? Ele tá lá do outro lado, mas eu tô aqui fazendo yoga e eu tava agradecendo para ele no final, por onde ele estiver, porque eu não fui naquela época, mas agora eu encontrei, agora eu entendi o que o meu pai queria dizer. Então, assim, foi muito lindo esse depoimento que ela compartilhou, sabe? De poder deixar, através da prática, que ela reconhecesse e estivesse mais próxima do pai dela.
Ai, que legal. Nossa, essa é interessante, hein? Muito bonita, Bem, né? Ela até me bem legal. mostrou. Ela trouxe o livro do professor Hermógenes, Yoga para Ansiosos, Yoga para Nervosos. Ela falou com a dedicatória do pai dela. Nossa, eu achei esse livro aqui. Nossa, quantos anos que meu pai me deu, eu nunca tinha lido. Agora eu comecei a ler. E assim, foi muito bonito Nossa, esse reencontro. bem legal essa. É, Tati, então, ó, pra gente caminhar pra reta final, pra quem tá ouvindo agora o episódio aqui, que tá se sentindo cansado, tá se sentindo desconectado, tá na correria, vivendo no automático, o que que você daria de dica, assim, pra descomplicar o yoga, pra começar, pelo menos, ter esse primeiro contato inicial, assim, o que que você acha que poderia auxiliar a ter, sentir os benefícios, né, de uma forma mais, de realmente sentir que a coisa está funcionando? exato. Eu indico a pessoa procurar, né, um espaço, dar um Google, procure o espaço de yoga mais próximo da sua casa, vá conhecer o espaço, se intere de quais modalidades de yoga, veja lá o cronograma de horários, a grade. Eu indico começar numa prática de Hatha Yoga, que é que assim, dentro do Hatha Yoga tem uma prática que a gente permanece mais tempo nas posturas. Então, para a gente aprender as posturas, o ideal é começar na Hatha Yoga e depois conhecer as outras modalidades mais dinâmicas, mais rápidas, digamos assim, como o Vinyasa, o Yoga Flow. Começa fazendo uma prática experimental, conheça seu corpo, se conecte com a sua respiração e depois você vai experimentando outras formas, outras modalidades, busca grupos de meditação também, vai te ajudar a ter essa presença, se conectar mais com você. Tem meu canal no YouTube também, Tati com Y Matos Yoga. Eu tenho várias aulas lá, nível iniciante. Então, se inscreve, curte, sabe? Comenta o que você quer ver. Eu vou começar a alimentar mais o YouTube. Então, assim, busca algo que te faça bem, conheça, experimente. Que o universo divino vai mandar o caminho para você. Inclusive, ó, eu vou deixar embaixo na descrição, tanto no Spotify, tá? Como no YouTube, o link pro canal da Tati, tá? Para vocês ficarem por dentro aí do conteúdo que ela posta. Vai ficar mais fácil aqui pelo link, fica mais direto, né? Já consegue assistir. E tem no seu canal algum vídeo assim mais para iniciante? Tem sim. Tem? Tem aulas de Hatha Yoga com colegas minhas me guiando, tem aulas minhas também, tem práticas curtinhas de 10, 15, 20 minutos. É que eu Tem até as ia perguntar, práticas. porque eu acho que as pessoas têm isso também, né? De, ah, eu não vou fazer porque demora, não tenho tempo. Sempre tem uma desculpa, né? Exato. Então tem práticas curtas, médias e mais longas. O importante é você buscar algo que te traga esse equilíbrio, esse bem-estar. Maravilha, então. Então, estamos caminhando aqui para o final. Tati, quer acrescentar mais alguma coisa? Desmistificar mais alguma coisa do yoga que você acha importante? Ou é isso? Bom, eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade. E quem quiser saber mais, busca na internet, busca nas minhas redes, pode me perguntar, porque assim, o yoga é um tema muito amplo. Então, a pessoa tem que apenas pesquisar, buscar conhecimento, que as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Mas é só experimentando mesmo para a gente sentir os benefícios. E eu queria só te fazer uma última pergunta, então, para a gente finalizar. Como que você Claro. acha que o yoga e a espiritualidade conversam e o que que é para você assim essa união da espiritualidade enquanto essa conexão realmente, né? Não como nada religioso ou de uma crença específica, mas voltando naquilo que a gente começou nossa conversa aqui, né? Falando sobre não precisar acreditar nos deuses, nas divindades associadas lá da Índia, como que a prática yoga pode beneficiar a questão da espiritualidade da pessoa e como é isso na prática para você, na sua vivência. Bom, como eu comentei no início, o yoga te conecta com
a sua espiritualidade com algo maior. A palavra yoga significa união. Então, primeiramente, é você se reconhecer, se unir e reconhecer que você você pode chamar de alma, de espírito, essência, independente da palavra, mas além do físico, há um componente espiritual, há uma centelha de luz, uma centelha divina. Então, você reconhecer que você tem algo espiritual dentro de você e você se conectar com o universo da forma como você quiser, pode ser como Deus, Jesus, natureza, cosmos, universo, mas é você estar aberto a sentir realmente que tem algo maior, que tem um motivo maior, que tem algo que te guia, sabe? E isso é muito individual. Na aula, a gente guia a essa conexão maior. E a pessoa vai trazendo as palavras que ressoam, que fazem sentido, sabe? Mas através dessa prática, você se sente mais conectado com tudo. É incrível. Praticar yoga na natureza é maravilhoso também. Se puder praticar yoga na praça, no parque, na praia, você vai sentir a energia maravilhosa. Então, assim, é você se conectar, se unir ao universo, ao divino, da forma como você estiver. Você não precisa ser nada, você já tem tudo que você precisa, você já é. Você só precisa despertar e reconhecer tudo que já está dentro de você. E o yoga, ele faz você ver as suas potencialidades. Muito legal, Tati. Faça também seus contatos, por favor, e aí depois eu vou colocar aqui embaixo também. Mas como que as pessoas podem te encontrar aí, Instagram, YouTube e tudo mais, mas vai estar aqui embaixo também, tá? Ótimo, obrigada, Gui. Então, no Instagram é @Tati com Y, Matos com 2 T's, e Yoga com Y. Então, lá no meu Instagram, eu trago bastante informações, divulgo os eventos, compartilho um pouquinho da minha rotina. E no meu canal do YouTube também é Tati Matos Yoga. E eu tenho alguns vídeos, eu quero colocar mais meditações, eu quero colocar uma sessão curta de Yoga Nidra. Enfim, eu estou me organizando, porque eu tenho uma bebezinha de 5 meses que demanda muito de mim, mas eu estou aí com o coração aberto para compartilhar cada vez mais o yoga. Eu estou sentindo muito esse chamado, sabe, de sair um pouquinho da minha cidade, que eu dou muitas aulas presenciais aqui. E eu quero compartilhar pela internet mesmo, né? Que mais pessoas tenham acesso, principalmente o Rocket Yoga, que é uma modalidade pouco conhecida aqui no Brasil. Ela é mais famosa no exterior. Então, eu quero compartilhar. Então, me sigam lá, acompanhem, que em breve tem novidades. Entrem lá nas redes sociais da Tati, já segue, já curte, comenta, já faz as práticas com ela, depois comenta também nos vídeos o que vocês sentiram, que eu quero depois ver os comentários de vocês aí. Exatamente, eu te desafio, Gui, Eu a vou fazer, praticar também. Vou mandar um eu vídeo vou para fazer você. e ainda vou gravar um vídeo e postar nas minhas redes sociais. Quero ver. Legal, você vai sentir a energia. Bom, Tati, tá muito, muito bom o nosso papo. A gente vai ter que marcar mais, porque você também já trouxe outras ideias aqui, outros assuntos pra mim, que eu acho que a gente vai ter que fazer mais vezes, hein? Tá combinado, eu topo. Então vamos marcar mais vezes. Então, Tati, muito, muito, muito obrigado por ter topado, por participar, por trazer tanto conhecimento, porque de verdade eu não fazia ideia de quase nada do que você falou aqui. Eu era realmente assim muito, muito leigo com relação ao yoga. E foi muito legal, porque assim, eu percebi a maneira como você explicou, assim, de uma forma muito, muito clara, muito precisa nas informações, dá pra ver que você estudou bastante, que você conhece realmente o yoga. E, nossa, eu adorei. Espero que as pessoas gostem, que comentem aí também o que acharam. E foi muito bom, na verdade, além dessa parte, de estar aqui com você mais uma vez, porque, como eu falei no começo, a gente se conhece há, sei lá, uns 15 anos, a gente se conheceu quando eu fazia faculdade. Então, a Tati fazia química, eu fazia matemática computacional, nada a ver com o que a gente faz hoje. E fazia muito tempo que a gente estava tentando marcar e dava um problema aqui, dava um problema lá, e foi adiando porque não estava dando certo. E agora, graças a Deus, graças ao universo, saiu, deu tudo certo o nosso episódio aqui. E espero que as pessoas gostem e preciso marcar um dia para ir para São José dos Campos para
visitar vocês de novo, viu? Porque desde que eu saí daí, nunca mais consegui voltar pra gente sentar, conversar, pôr o papo em dia e fazer uma prática de yoga presencial aí com você. Tá convidado, viu, Gui? Vai ser uma alegria receber você aqui em casa. Venha e rever os amigos. Todos têm Sim, muito carinho por você. Minha mãe te adora, mandou um beijo, inclusive. E vem sim, Gui, vai ser muito bom te vou rever. sim. E aí a gente grava pessoalmente e posta também. Combinado. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Tati. A gente vai marcar mais vezes, então fiquem de olho aí, acompanhando nas redes sociais para os próximos episódios. Quem sabe a gente volta aqui para falar sobre mais assuntos ou de yoga, ou de técnicas que a gente pode agregar aqui. Você comentou sobre o Tantra, depois a gente pode marcar um dia para você explicar um pouco também sobre isso. Então, muito obrigado mais uma vez, Tati, e a gente se vê então no próximo episódio para colocar a terapia em dia. Tchau, pessoal. Tchau, Tati. Tchau.